E a quarta tentativa de um vídeo aqui um pouco mais descontraído, um vídeo que é muito freestyle. Ele não tem a ideia de ser algo cadenciado, mas ele tem na verdade ser uma ideia de um repertório mental das coisas que eu pensei, das coisas que eu aprendi e que eu gostaria de gravar um vídeo sobre, porque, não sei, enfim, eu acho que cabe muita ideia de aquilo que a gente guarda pra gente não é somado, não é multiplicado, não transforma nada. Mas aquilo que a gente aprende, a gente pode compartilhar e mais pessoas aprenderem, mais pessoas se desenvolverem, mais pessoas melhorarem, né, a sua vida, seu trabalho, enfim. Acho que serve muito disso. Bom, eu vou trazer então minha colinha, né, meu livro aqui da pós-graduação da Conquer e basicamente vamos trazer algumas reflexões. Acho que de início eu gostaria de trazer justamente a questão do aumento de receita e redução de despesas, né? Quando a gente fala sobre organização financeira, dando contexto, né? Vamos lá. É uma aula de um módulo que basicamente é gestão de finanças pessoais. Eu vou resumir para isso que fica mais fácil. Meu nome é Wesley Yuji Shimazaki, sou de Curitiba e tá tudo desorganizado, mas essa é a minha quarta tentativa então de fazer um vídeo mais freestyle. Bom, primeiramente ele traz aqui também a questão do aumento de receita, redução de despesas, o quanto é importante a gente verificar, né, se a gente precisa de um aumento de receita ou se a gente também precisa de uma redução de despesas. A gente vai encontrar muito disso quando a gente trabalha e vê o nosso custo fixo, que seria a moradia, a alimentação, né, aquilo que a gente não pode de forma alguma viver sem. Aquilo que é conforto, que é, por exemplo, aquelas coisas que, poxa, fazem parte do meu dia a dia, me dão conforto, mas não são essenciais. Exemplo, transporte para o trabalho, essencial. Mas se eu pego, ao invés do transporte público, que é um ônibus, eu pego um carro para ser mais cômodo, tal, o gasto do carro em relação a isso é um conforto. Né? Se eu pego um Uber, né, é conforto. Então é muito sobre isso. E, bom, ou se eu vou a pé, dependendo se é muito perto, né? E aí eu só não vou a pé porque eu tenho preguiça. Então tudo isso entra nesses custos. Netflix, enfim. E a ideia é bastante aqui desse aumento de receita e redução de despesas. Eu queria trazer uma experiência pessoal. Eu trabalhava, enfim, né, trabalho hoje aqui dentro do Hub de Inovações da Hot Milk, dentro de uma empresa. E basicamente eu tinha mais ou menos meu salário certinho, né? Eu tenho uma variável, mas é uma coisa que é variável, mas ela não varia tanto. Então é como se eu tivesse um salário, entre aspas, mais ou menos sabido que eu vou receber. E dentro dos eventos que eu participei de um evento da Conquer, né, que foi o Open Conquer Cabral. E neste evento eu passei um dia ali, foi na verdade só para comer alguma coisa e ter um espaço para conversar com um amigo meu que a gente estava planejando fazer algumas coisinhas. E aí a gente pegou, foi lá, foi bem de boa. Teve umas palestras ok, teve uma muito boa, que foi do... nem lembro do nome do cara, meu Deus do céu. É um dos fundadores da Conquer, não vou lembrar o nome dele. Mas eu lembro que foi uma palestra muito boa que ele falava principalmente sobre liderança, né? E foi por isso que eu quis assistir. E lá dentro eu ia embora perto das 6 horas, assim, que pouco era o horário que terminava o último módulo. Só que o que aconteceu foi engraçado que eu acabei ficando para conversar com um cara, e aí a gente ficou conversando, a conversa foi até 10 horas da noite. E eu lembro que naquele dia eles me convenceram, né, de que realmente era um momento de virada de chave que eu precisava me dedicar e investir também na minha educação. A princípio eu fazia pós, na verdade eu tenho 3 pós-graduações, né? Uma já terminei, as outras 2 eu tô em andamento e a pós da Conquer. Aí você fala, meu Deus, como que você estuda tanto? Não, é porque essas outras 3 pós são um lixo. Não vou nem citar o nome da instituição, mas essas 3 pós são um lixo. E eu só fiz porque era online, era muito barato, mas cara, não vale nem um centavo do investimento, sério, nem pelo diploma nem nada. Mas enfim, a Conquer então está sendo uma experiência bem positiva, né? Eu não digo em relação, e aqui vai desculpa aí pessoal da Conquer, mas aqui não vai em relação a conteúdo técnico, porque em relação ao conteúdo técnico eu já sabia muita coisa e não falo isso de maneira arrogante, falo de maneira porque eu estudei muito sobre muitos assuntos dentro da Conquer, só que em outros lugares, como por exemplo a Lura, né? Foi um dos primeiros contatos que eu tive ali com a maior parte de conhecimento amplo. Então, muito do que eles trazem lá eu já sei de conhecimento técnico. O que pra mim tá sendo muito enriquecedor são as trocas com as pessoas, que realmente eu acho que já vale. Só pra vocês terem uma ideia, né? Já vale pra mim o custo que eu pago ali, dentro do custo. O valor que eles me agregam é muito grande.
né? As pessoas com quem eu me conecto, principalmente também, e os insights que os professores trazem além do material, né? Que está sendo bem relevante também. Então, de forma alguma, eu acho que foi um mau investimento. Ainda acho que, por enquanto, está sendo um bom investimento. Mas que, em questão técnica, eu acho que tem muito a melhorar, né? Mas, enfim. Uma das coisas que eu queria trazer, então, era justamente essa decisão, né? No momento que eu fui decidir fazer a Conquer, eu não tinha um dinheiro, assim, separado, né? Que eu poderia despender para isso. E a Conquer, querendo ou não, ela exige já um certo dinheiro ali para você deixar reservado para isso. A minha ideia era fazer um curso de investimentos, que é a UVP, que custava ali na faixa de uns 300 nessa época, uns 300 por mês, né? E o da Conquer custava 600, 700 reais por mês. E eu falei, não vou fazer o da Conquer porque eu quero fazer o de finanças, que é 300. E ainda por cima o de finanças é mais barato. E o de finanças me chamava muito mais atenção porque o conhecimento técnico realmente ainda me faltava. Então, eram muitos fatores que me puxavam ali muito mais pro de finanças do que pro da Conquer, né? Mas, enfim. A ideia foi que chegar naquele ponto e eles me convenceram, eu realmente achei que era interessante, só que eu falei, e agora pra pagar? Eu vou ter que cortar de algum lugar. Essa é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Poxa, eu tenho que cortar então de algum lugar. Por quê? Porque eu trabalho CLT, porque meu trabalho é fixo. Eu só trabalho ali, então não tem como fazer, né? Claro que tem. Como que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro? Então, essa foi a minha virada, assim, né? Antigamente era muito comum, porque eu era estudante, eu recebia um valor dos meus pais para passar aqui em Curitiba, e o valor que eles me davam era suficiente. Aí vocês vão até pensar, tipo, poxa, caramba, ganhava um monte de dinheiro, né, para poder ser sustentado em Curitiba e viver, né, às custas dos pais, enfim, para fazer faculdade. E eu vou ser bem aberto aqui, eu vou exatamente passar o valor que eu ganhava dos meus pais em 2018, 19, né, foi o mesmo valor. Eu ganhava 800 reais para passar o mês. E aí as pessoas pensam, meu Deus do céu, né? Você vivia como? Cara, é porque eu vivia de RU, que é o restaurante universitário, e que a gente gasta ali na faixa de 90 e poucos reais por mês. Você também dá todas as refeições, café da manhã, almoço e jantar, né, todos os dias. Isso é Cara, a faculdade é maravilhosa, sério. A UFPR é incrível, porque ela dá condições para um aluno, cara, gastar 90 reais em alimentação um mês inteiro. E... Nossa, é fantástico. E eu morava na casa estudante, que eu gastava 250. Então era 250 mais o Senna ali, dá uns 350, vamos chutar alto, 400 reais de custo fixo. E aí fora esse, porque eu andava de bicicleta também, então eu gastava um pouquinho a mais numa manutenção da bike, né? Meus pais me deram uma bike, então só tinha que gastar com o custo da manutenção, mas muitas vezes eles me ajudavam. Não vou colocar isso na conta, mas daria então, uns 400 reais que sobrava de dinheiro. E esses 400 reais eu usava pra ir na balada, usava pra curtir, usava pra ir em festa, usava pra, enfim, fazer N outras coisas. Né? Eu fui voluntário em muitas coisas também, então muitas coisas que eu era voluntário eu ganhava comida, ou então eu ganhava tipo um curso, eu ganhava não sei o que, então muitas das coisas, viagens também. E tinha outra coisa, né? A gente tinha uma coisa que chamava ID Jovem, né? Então no ID Jovem a gente pagava taxa de embarque para viagem interestadual. Então, daqui de Curitiba, pra gente ir pra Santa Catarina ou pra gente ir pra São Paulo, a gente pagava 10 reais de taxa, tanto pra ir e 10 pra voltar. Então, cara, não era muita coisa. Eu sabia viver muito barato. E foi engraçado que naquela época o que complementava a minha renda era justamente os bicos que eu fazia. Eu fazia bicos dentro do bar, né? Então, trabalhava de garçom, trabalhei de cozinheiro, trabalhei de entregador. Cara, fiz muita coisa assim, meio aleatória, né? E tudo isso foi... Eu gostava bastante de trabalhar como garçom, né? E eu agora, chegando nesse ponto também da vida, eu pensei, eu preciso ganhar mais dinheiro, né? Então, como que eu vou ganhar dinheiro? Vou virar garçom. Aonde eu vou virar garçom? Eu aprendi que se você quer ganhar bem, né, venda para os ricos, né? Uma ideia mais ou menos assim. Então, fui trabalhar ali num dos melhores restaurantes aqui que a gente tem de comida japonesa. Na minha opinião, seria o mais conceituado, né? O mais tradicional. O que eu trabalho, tá? Então, quem me conhece e sabe onde eu trabalho já fica a dica. Não vou ficar falando aqui também, mas para não fazer muita propaganda. Mas a ideia é que eu realmente precisava de um lugar para trabalhar e a minha decisão ali foi justamente aumentar a minha renda. Né? Então, dentro dessa decisão, eu precisava aumentar minha renda. E foi engraçado, porque a partir do momento que eu decidi aumentar minha renda, todo o meu trabalho, cara, toda a vez que eu peno pra trabalhar, eu acho. Mentira, tem muita gente que trabalha bem mais que eu. Mas agora eu trabalho, uma média de 50 horas por semana, talvez um pouco mais.
às vezes umas 55, às vezes umas 56, mas é uma forma que eu encontrei de complementar minha renda. E isso foi muito importante, porque daí todo o meu trabalho, ele é muito suado no sentido de eu dou valor muito ao meu dinheiro. E por conta disso eu acabo economizando um pouco mais. E por economizar um pouco mais, acabou sobrando muito mais do que eu ganhava. Então, meio que assim, vamos supor aqui, eu ganhava 1.000. Agora, com esse outro trabalho, eu ganho 1.500, né? Não é isso, não são esses valores, tá, gente? Mas, agora eu ganho 1.500. Se antes sobrava 200, na teoria era para sobrar 700. Mas é que agora, ao invés de sobrar 700, começou a sobrar 900. Porque eu comecei a economizar aquilo também que eu já não... que eu gastava antes da minha renda, né? Então, realmente começou a mudar essa perspectiva do meu dinheiro, de tudo, né? Eu consegui dar muito mais valor. E por conta disso eu acabei conseguindo juntar muito mais dinheiro. E aí, conseguindo juntar muito mais dinheiro, agora faz sentido também fazer o outro curso de investimento. Então comecei a pagar o outro curso de investimento. Então, tô fazendo tanta. Eu tenho esse custo da Conquer, né? Da pós-graduação da Conquer, tem esse custo do investimento. Tô fazendo ali as aulas da McKinsey também, que aí é gratuito. Mas, cara, eu reparei o quanto a gente consegue, sabe? A gente consegue fazer as coisas, claro, vai, outra questão. Eu tenho um privilégio muito grande de ter conseguido conhecer boas pessoas, né? Muito disso foi pelo meu trabalho também, mas é tudo, acho que uma coisa que eu construí a longo prazo, né? Não é simplesmente, a oportunidade surgiu. Não, eu fui bater, né? Tipo, na porta desse restaurante, por quê? Porque eu conheci uma pessoa que trabalhava lá, que é uma gerente. Então, eu conhecia ela, sabia que ela poderia, tipo, me abrir essa porta, essa oportunidade. Gostaram do meu trabalho, né? Eu trabalho bem, acredito eu. E, bom, por conta disso eu tive essa oportunidade, então. Esse vídeo ficou também longo, eu queria manter um padrão de 10 minutos, já não tem 10 minutos. Mas, enfim, acho que essa é a reflexão que eu queria trazer. Acho que muitas vezes a gente pensa só em cortar gastos, mas ao mesmo tempo, se a gente pensa em como a gente pode ampliar, a gente acaba dando mais valor ao dinheiro. E por a gente dar mais valor ao dinheiro, a gente acaba cortando alguns gastos. E é muito legal, porque começa a sobrar dinheiro e começa a realmente ser um cenário muito legal pra gente, né? Acho que todo mundo gosta de quando sobra dinheiro, né? E não quando a gente tá ali apertado, preocupado, né? E isso dá um alívio muito grande, assim, psicologicamente. Acho que é isso, então. A reflexão desse foi isso. Essa foi a quarta tentativa, acredito eu. Acho que foi a quarta. Essa foi a quarta tentativa de vídeo. Agradeço aí, né? Essa reflexão, mais uma reflexão. E vamos dar sequência, né? Vamos ver se eu tenho algum carregador aqui, porque eu gravei uma sequência de 4 vídeos. Essa aqui já tá complicada. Ou 3 vídeos, acho que eu gravei. É isso. Espero que eu alcance seus resultados. Espero que dê tudo certo na vida de vocês. Que a gente também consiga compartilhar cada vez mais bons aprendizados, boas palavras. Enfim, experiências boas. Tudo de bom pra vocês. Boa semana, bom final de semana. Quem tá aí no final de semana. Valeu, obrigado.